tantos e tantos cortes de gastos, né? Esse segurar dinheiro, os gastos públicos, e a gente tem podido compartilhar com vocês os efeitos, seja na saúde, seja no atendimento do INSS, seja em postos de trabalho que estão sem verba, e tem também a educação. O Ministério da Educação anunciou a liberação de 460 milhões de reais para o pagamento de despesas, incluindo o dinheiro para os bolsistas. Um pouquinho antes, aliás, o STF tinha dado um prazo de 72 horas para o governo federal explicar os cortes no orçamento do MEC. Por quais motivos? De onde sairia esse dinheiro? Por qual motivo teve de fazê-lo? Neila Guimarães é quem está com a gente. Neila, se já temos então o valor de 460 milhões liberados, algum valor já foi recebido ou a informação que você tem é outra? Já foi sim, viu, Elisa? Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Olha, 300 milhões de reais já foram destinados ao MEC. Isso é uma informação do próprio ministro, Vitor Godoy, que disse que esse valor já foi destinado a entidades ligadas ao MEC para o pagamento de Bolsa Assistência Estudantil, Bolsa PET e Bolsa Permanência e ProUni. Olha, em nota, a CAPES, que é o órgão que fiscaliza, fomenta e regulariza a pós-graduação no Brasil, disse que já recebeu o valor e que 50 milhões de reais vão ser destinados para o pagamento total das bolsas da CAPES, também bolsas para a formação de professores da educação básica. A gente lembra, esse bloqueio todo começou lá em novembro, quando o governo federal decidiu bloquear 5,7 bilhões de reais, principalmente da saúde e da educação. Isso acabou levando aí a prejuízos nas faculdades, nas universidades federais. A justificativa do governo é que precisava, então, bloquear esses recursos para usar o dinheiro para pagar, então, despesas da Previdência Social e também do setor cultural. Isso porque a medida provisória que adiava o pagamento de despesas com a Lei Aldir Blanc, ela voltou, né? Então ela voltou, então teve que se pagar esses 3,8 bilhões de reais para o setor cultural. Então agora, valor de 460 bilhões de reais desbloqueados aí para a educação do Brasil. Volto com você, Elisa. Que reflete em saúde mental, né? Que de vez em quando a gente precisa ir muito para dar conta do dia a dia. Obrigada, viu, Neila? Sabe que eu estava ouvindo Neila conversar com a gente, falando sobre esses 460 milhões de reais, e soprei aqui, perguntei para a Priscila Yazbek se teria relação já com o dinheiro que está no processo de aprovação da PEC de transição, né? Ela disse que ainda precisa ser aprovada, que não é da PEC, porque esse valor ainda vai ser aprovado, mesmo que haja, né, pessoal, Uribe, Basília, mesmo que haja aquela gordura destinada para cobrir gastos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, o dinheiro está saindo de outro lugar, né, Uribe? A gente está falando deste ano, a PEC a gente está falando de uma abertura de espaço orçamentário e fiscal para o ano que vem. Mas o que se observa neste momento, que há uma possibilidade de retirar alguma gordura aqui e ali para conseguir pagar essas despesas. São despesas, sobretudo, em relação às universidades federais. Nós tivemos uma paralisação das universidades federais que não conseguem pagar despesas, não conseguem pagar salários de professores, nem papel higiênico está sendo oferecido em algumas unidades educacionais por causa desse apagão de recursos federais. Desde outubro, a Andifes, que é a Associação das Universidades Federais, já alertava para a possibilidade desses bloqueios. Bloqueios que agora viraram corte, porque não dá tempo hábil para que eles sejam recuperados. Foram recursos empenhados, mas que não foram liberados, afinal de contas, para cobrir a regra do teto de gastos. Então, neste momento, a Andifes tenta, de alguma forma, convencer o governo federal a liberar esses recursos. Em outubro, houve essa sinalização. O Ministério da Economia, aqui na CNN Brasil, chegou a fazer um aceno de que liberaria parte desses recursos e iria reconstituir esse orçamento até o final do ano, mas aí o que aconteceu é que não liberaram. O governo de Jair Bolsonaro acabou gastando a maior parte desses recursos durante o período eleitoral na tentativa de reeleição. E aí as universidades federais acabaram ficando com a xícara e o pires na mão. Então agora é observar se o Ministério da Economia consegue fazer um novo remanejamento até o final do ano para pagar, Elisa, despesas básicas, conta de energia e conta de água. O que a gente tem aí no universo ou no horizonte é uma possibilidade do Tribunal de Contas da União, de alguma forma, liberar parte desses recursos. O ministro Paulo Guedes já fez uma consulta para que ele consiga emitir créditos extraordinários, mas para isso precisam ser despesas improváveis,
que não estavam no horizonte de gastos do governo, mas nesse caso elas já estavam. É esse o grande dilema.